Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e hoje eu quero falar sobre um livro que mastigou o meu cérebro e me capturou por inteiro, que é A Última Casa da Rua Needless, escrito pela Catriona Ward e publicado pela editora Jangada. Minha vontade, sinceramente, é falar para tudo que você está fazendo, para inclusive esse vídeo, e vai ler isso aqui agora, por favor. Foi uma das minhas melhores leituras de 2022, meu terror favorito de 2022 e que vai me acompanhar por muito tempo. Algumas pessoas, acho que umas 3 pessoas, já tinham me indicado esse livro aqui com o título em inglês, falando: ó, Dricão, você vai gostar. E elas realmente estavam muito certas. E assim, é um livro premiado, é um livro recheado de elogios, então eu fiquei muito feliz com o anúncio da publicação brasileira. Daí eu comprei o e-book, eu surtei lendo, e vocês vão entender o porquê que eu surtei. E eu surtei de novo porque aqui estou a convite da editora Jangada para compartilhar todas essas minhas emoções, e eu estou emocionada com a edição física, agora que tá muito bonita também. Antes de começar, quem se interessar por essa leitura, tem link para compra aqui na descrição com todos os detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito e pode me acompanhar nas redes sociais, que é @dricheck em todas elas. E até falando em redes sociais, quando eu comecei a leitura, que eu tava lendo no e-book, quando eu li os 3 primeiros capítulos, eu até compartilhei que algo me dizia que esse seria um livro assustador e devastador na mesma proporção. E eu estava certa. Certa como sempre, né? Talvez não tão certa assim, porque ele é ainda mais devastador do que eu imaginava em suas camadas e profundidades. E essas são 2 palavras muito importantes para segmentar o terror que A Última Casa da Rua Needless retrata. E nessa eu digo que será um grande desafio falar sobre essa obra sem spoilers, mas podem ficar tranquilos que eu vou falar em código, daquele meu jeitinho que fala sem falar, então não vou estragar a experiência de ninguém, eu garanto. E por onde começar? Bom, vamos lá. Essa aqui é uma história de um assassino, é também uma história de uma criança desaparecida, dor, vingança, morte. E a história de uma casa também, uma casa comum que fica na rua Needless, que é a rua inútil. Queria até comentar aqui na nota de rodapé, Needless em inglês significa inútil, mas por questões alheias à tradução foi mantido o nome do título original. Então, a rua se chama Rua Needless. Todas essas histórias estão presentes e, ao mesmo tempo, difusas. A gente até acha que já leu algo parecido em determinados momentos, que já leu essa história antes, mas não é bem assim. Tudo é muito mais complexo e obscuro do que aparenta na superfície. Há, inclusive, uma floresta escura e sombria no final da Rua Needless e que tem coisas enterradas ali. Coisas enterradas há muito tempo. É uma leitura que explora opostos de certa forma. Consegue imaginar um lugar que é silencioso e barulhento ao mesmo tempo? Sabe, tipo, o grito do silêncio. Ted Bannerman é um cara um pouco solitário, com alguns problemas de memória, por isso até ele grava fitas cassete, ele faz gravações, e que mora em uma casa comum no final dessa ruazinha sem saída. Ele tem uma filha adolescente chamada Lauren, que passa alguns períodos com ele, e uma gata chamada Olivia. O Ted tem motivos para acreditar que tem um assassino solto em sua vizinhança, e teme pela segurança da sua pequena família. E ele mesmo já foi interrogado pela polícia quando uma menina desapareceu por ali 11 anos atrás. Puxando o gancho com essa outra história, a Didi, que é irmã dessa menina desaparecida, resolve se mudar para a casa ao lado da do Ted. E aí é que muita coisa vai acontecer. O que está enterrado há bastante tempo pode voltar para assombrá-los. Esse é o máximo do máximo que você precisa saber antes de ler. Não lê nem a sinopse, não procura nada mais. Há uma grande sensação de que algo está errado. Essa, inclusive, é uma sensação que eu aprecio demais na ficção, obviamente, não na minha vida. Você não consegue explicar o porquê, você não consegue explicar o que é, mas você vai lendo, vai seguindo, para descobrir, para entender, para ter certeza ou para explodir sua cabeça. Basicamente, se eu tivesse que definir, é um desconforto que te move. E isso é interessante pensar até para os próprios personagens. Agora eu quero analisar alguns pontos de destaque do livro e eu posso te garantir que tudo que eu falar não vai ter spoiler para quem ainda não leu e para quem já leu terá o sentido de compreensão pós-leitura. Pode confiar.
vai funcionar. Eu preciso muito elogiar os recursos narrativos da Catriona Ward, as formas com que ela escolheu para nos apresentar os personagens com vozes particulares e seus diferentes pontos de vista. Por exemplo, o olhar da gata Olivia para essa casa, para essa rua, para todos os Teds. Teds é como ela chama todos os humanos que vê, já que ela tem ali como base o Ted, que é o seu dono, o seu tutor. E a Olivia, ela tem uma acidez, assim, ela é uma personagem engraçada, muito observadora e que ajuda a gente a se guiar por outros ângulos. É incrível o que essa autora faz com as perspectivas, absolutamente incrível, suas narrativas e seus narradores. Como cada um deles aprendeu a ter o seu espaço e manter as suas funções na rotina da casa. Casa essa que acaba sendo um grande organismo da história, já que há muitos perigos em seu exterior. É uma peça bem fundamental para disposições, associações e também conclusões de todas essas partes. Dos pontos que eu citei antes, são vários enredos vivos acontecendo ao mesmo tempo e até se reinventando de alguma forma. Conforme a história progride, a perspectiva da sobrevivência ganha muita força, tanta força que é ela quem enreda o que está ao redor. Catriona, a autora, ela tem uma habilidade com as palavras e ela tem uma grande habilidade também de mover expectativas. Quando eu falei sobre mastigar o cérebro, foi no sentido de como o livro domina o leitor por completo. Eu me mantive refém. Eu fui refém deste livro. E mesmo que, veja só, mesmo que eu já tivesse uma ideia, um palpite do que poderia estar acontecendo aqui, é um livro que te domina em sua complexidade. E a trama me forçou a rever suposições, algumas vezes, questões, conforme outras surgiam. Sério, funciona como um labirinto mesmo, que você precisa caminhar por tudo, você precisa percorrer e se deparar com todas as voltas e com todos os elementos incrustados em suas paredes. É uma história que assusta, que se molda, que perturba e principalmente uma história que comove. E por mais que seja um livro que tenha suas revelações, suas grandes revelações, e revelações em cima de suas revelações, seu mérito está na condução, está em toda a sua construção, nas suas escolhas e desenvolvimentos. E isso é algo que engrandece demais a história, ainda mais com o cuidado da autora para determinados assuntos, que inclusive há um pós-fácil dela comentando algumas questões-chave da obra e o seu processo de criação para a narrativa. Muitas pautas importantes para além de um suspense de mistério. Vai ter muito suspense, muito mistério, sim, mas também vai abordar temas delicados como medo, dor, perda, culpa, luto, sofrimento emocional e saúde mental. Embora a maior parte desses temas seja abordada explicitamente, alguns eu sinto que permanecem com o leitor para que faça parte dessa jornada de experiências de acordo com as ações dos personagens. Esse é o terceiro livro da Catriona, pelo que eu vi, assim, ela tem o domínio da ficção sombria, é um terror gótico. Eu quero ler outros livros dela com toda certeza desse mundo. Delicado, brutal e memorável. A Última Casa da Rua Needless é um livro que você não vai esquecer a história. Ela é marcante e excelente. Se você gosta de leituras de terror e suspense com uma pegada psicológica, no caso não é uma pegada psicológica apenas, aqui é um vulcão da psicologia. Isso aqui é tudo que você pediu. Tudo, apenas leia. Tem muitas coisas, muitas mesmo, que eu gostaria de falar abertamente, que complementaria os porquês de eu ter amado tanto essa leitura, mas isso poderia entregar alguns pontos importantes da trama, que faz parte, sabe, da experiência. Então eu vou ficar quietinha, mas eu tenho certeza que as pessoas que me indicaram esse livro aqui antes, que foi por essa essência, né, que quando vocês lerem, vocês vão entender. Enfim, como é boa a sensação de ler algo que você gosta tanto, ainda mais no terror e suas camadas e suas complexidades, que coisa maravilhosa, vão atrás disso, e depois que vocês leem, repassem a indicação também. Então escuta aqui, quem lê, primeiro, me marca nas redes sociais que eu quero acompanhar, eu quero repostar, quero palpitar,
Mas quem lê e quiser conversar depois, quiser falar sobre tudo, me chama. Me chama, por favor. Uma boa leitura aí pra você, uma excelente leitura, na verdade. Todos os detalhes tem link na descrição. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.